Hoje nós vamos estudar o capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Este capítulo ele começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus está indo para Jerusalém porque está chegando a hora da sua morte e ressurreição. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Jesus chega ao Monte das Oliveiras, que é lá onde fica o jardim do Getsêmani. Você tem o Vale do Cedron, e depois nós temos Jerusalém, a cidade de Jerusalém. E aí Jesus chega ali naquele local, ele diz a 2 discípulos: ide à aldeia que aí está distante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-o e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Então, por que Jesus pede aos 2 apóstolos para ir até essa aldeia, pegar essa jumentinha? Porque tem uma profecia de Zacarias, que dizia que Jesus entraria montado em uma jumentinha em Jerusalém. Então ele vai dizer: ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Que profeta é esse? É o profeta Zacarias. No capítulo 9 de Zacarias, lá está dito que... Então nós vamos ver que Jesus, ele cumpriu tudo aquilo que estava na Tanakh. Ou seja, o Antigo Testamento tem muitas profecias acerca do Messias. E todas foram cumpridas na pessoa de Jesus. Então não há nenhuma dúvida, para que não houvesse nenhuma dúvida que Jesus era o Messias. Muitas profecias, todas se cumpriram na pessoa de Jesus. Dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu rei. Jesus é rei, ele tem um reino. Só que o reino de Jesus já chegou. O reino é espiritual. Foi iniciado com a primeira vinda de Jesus e será concretizado com a segunda vinda de Jesus. Humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumento e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre ele Jesus montou. Jesus está mostrando aqui a sua humildade, porque o Messias que esperava era um Messias terreno, com muita pompa, o Messias que viria libertar Israel do jugo, da opressão do império dominante na época do Império Romano. Mas sabemos que Jesus não veio com essa finalidade. Jesus veio cumprir um plano de salvação traçado antes da fundação do mundo. Jesus veio nos religar com o nosso Deus. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores espalhando pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, gritavam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Ou seja, salve-nos ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando Jesus em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? Porque muitos ali não sabiam que era Jesus, Muitos estavam em Jerusalém porque era a festa da Páscoa, ia iniciar-se a festa da Páscoa, e normalmente triplicava a população de Jerusalém por conta da festa da Páscoa. Porque muitos iam para essa festa. Até tinha uma das dízimas da época para as festas, para os festivais.
E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntava: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Ou seja, muitos não sabiam que era Jesus, que era um profeta da Galileia, lá de Nazaré. Mas ali estava o Salvador da humanidade. Ali estava o Criador de todas as coisas do universo. Ali estava aquele que vinha morrer no nosso lugar, se tornar maldito para que nós tivéssemos salvação, para que nós não fôssemos acometidos com a morte eterna. Mas Jesus entra no templo, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Jesus agora vai purificar o templo, porque o templo agora é gente com muita corrupção, acontecendo ali tanta coisa, totalmente contrária aos ensinamentos de Deus. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Nós vamos saber que ali era um comércio. Ali havia uma renda muito grande, porque as pessoas que moravam distantes, eles traziam dinheiro e compravam os animais ali para os sacrifícios. Então, o que acontece? Que ali eles vendiam o mesmo animal várias vezes, e até um animal defeituoso. Então, ali era um momento era um movimento que eles ganhavam muito dinheiro. Então, ali Jesus mexe no bolso daquelas pessoas. E, com certeza, isso causa cada vez mais revolta contra Jesus. Mas Jesus, ali no templo, ele efetuou várias curas. Vieram a ele no templo cegos e coxos e ele o curou. Jesus cura ali. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, agora as crianças clamando, Hosana ao filho de Davi, e indignaram-se e perguntaram-lhes. Ou seja, aqueles fariseus, aqueles homens, aqueles escribas, viram as crianças gritando, clamando, Hosana ao filho de Davi. E eles indignaram e perguntaram: ouves o que esses estão dizendo? Ou seja, estão dizendo que ele era filho de Davi. Respondeu Jesus: sim, nunca lestes? Eu estou ouvindo o que eles estão dizendo. Da boca de pequeninos e crianças, de peito tiraste perfeito louvor, e deixando o céu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então, Jesus está dizendo que ele viria da descendência de Davi. Porque a palavra de Deus diz que ele viria da descendência de Davi. Então não há problema nenhum. Estou dizendo, Hosana ao filho de Davi. Porque Jesus é o Senhor do próprio Davi também. Eles ficaram indignados. E Jesus sai dali e vai para Betânia. Betânia ficava próximo de Jerusalém. Possivelmente Jesus foi pernoitar na casa de Lázaro, Maria e Marta, que eram amigos de Jesus. Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Jesus agora já está próximo da sua morte e ressurreição. Jesus vai até a casa de, possivelmente, Lázaro, Maria e Marta para pernoitar. Mas, no outro dia, cedo da manhã, Jesus volta para a cidade. Ao voltar para a cidade, que cidade é essa? Jerusalém. Teve fome, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Por que Jesus fez aquilo com aquela figueira, irmãos? Porque é normal quando uma figueira, uma parreira tem folhas, ela tem fruto. Se eu só observar uma parreira, ela fica seca, só galhos. Mas quando ela enche de folhas, é porque já tem o fruto, a uva. Agora a mesma coisa aqui, Jesus ele está vendo uma figueira com muita folhagem, mas não tinha fruto. Então Jesus aqui,
está mostrando que nós devemos ter frutos. Nós, convertidos, devemos ter frutos. Jesus também aqui compara essa figueira com os fariseus, que tinha casca por dentro, era apodrecido. Por dentro eles não tinham uma comunhão com Deus, mas se mostravam homens valiosos, homens que tinham uma relação de intimidade com Deus, mas na realidade não tinha. Era só casca, assim como essa figueira. Ela era bonita, mas não tinha frutos. Quantas pessoas, meus irmãos, quantos irmãos estão dentro dos templos de várias denominações no mundo inteiro e faz uma oração linda no púlpito. Muitos pregam até, muitos pregadores do Evangelho, mas por dentro estão corrompidos. É isso que esse texto nos traz, que nos ensina. O cuidado. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quando pedis em oração, crendo recebereis. Jesus está dizendo que quando nós pedimos em oração, mas nós devemos ter fé. Nós devemos orar com muita fé. Quando nós pedimos a Jesus com muita fé, e tudo quando pedis em oração, crendo, recebereis. É isso que Jesus está dizendo para nós. Mas o fato, meus irmãos, é que, tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando. Jesus estava sempre sendo perseguido o tempo todo. Jesus voltou lá, volta da cidade de Betânia, e agora ele mais uma vez vai ao templo, e lá os principais sacerdotes e os anciãos do povo perguntando: com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade para fazer isso? E Jesus lhe respondeu. Aí Jesus responde a esses homens com uma pergunta. Jesus faz uma pergunta a eles. E Jesus lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responder, também eu vos direi com que autoridade faça essas coisas. De onde era o batismo de João? João Batista. Do céu ou dos homens? Jesus faz essa pergunta a esses homens. E discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não acreditaram nele, se o batismo vinha do céu? Se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideravam João como um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Jesus, com natureza divina, tinha muita sabedoria, meus irmãos. Mas Jesus, esses homens estão próximos de Jesus. Esses fariseus estão ouvindo o que Jesus está falando. E Jesus, mais uma vez, vai falar uma parábola dos dois filhos. Eles estão ouvindo. E Jesus diz: e o que? E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas ele respondeu: não quero. Mas depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou Jesus: em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Aqui Jesus dá uma pancada muito grande nesses homens. Na frente dele, Jesus estava próximo da morte. E Jesus está dizendo que tem 2 classes de pessoas. Uns que obedecem e outros que desobedecem.
E os que obedecem a Deus, que estão ouvindo a pregação de Jesus e estão se arrependendo e crendo em Jesus, esses vão ser salvos. Mas aqueles que não obedecem, não estão crendo na sua pregação, serão condenados. Então ele diz, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Ou seja, ele está dizendo que publicanos, aquelas pessoas odiadas, como Mateus, Zaqueu e tantos outros, vos precedem no reino de Deus. Esses aí entrarão no reino de Deus e vocês vão ficar de fora. Vocês que são fariseus, que são anciãos. É uma pancada grande esses homens. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependeste, afinal, não acreditaste nele. Então, Jesus aqui ele dá uma lição muito grande a esses homens. E agora ele vai falar outra parábola dos lavradores maus. Mais uma parábola que vai, mais uma vez, falar do reino dos céus e falar o que aqueles homens estão fazendo contra, né, o reino dos céus. Então, atentai noutra parábola. Havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, de uma cerca, né? Construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre, né? E arrendou a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Esse homem tinha uma vinha, né? E ele foi, edificou, cercou e arrendou e foi embora, se ausentou do país. Após o tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que ele tocava. Como ele arrendou, ele tinha uma parte na produção. Ele mandou os servos para receber os frutos que ele tocava. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram e arrancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos com maior número e trataram-nos da mesma sorte. A gente está falando aqui dele. Vamos dizer que essa palavra a gente está falando do próprio Jesus. Né? Que Deus é o dono da vinha, mandou, né, o seu filho. E esses aqui que vêm para receber são os profetas que eles mataram. E por último enviou-lhes o próprio filho. Ou seja, eles mataram os profetas agora. O dono da vinha, que é o pai, é o próprio Deus, manda seu filho. Quem é seu filho? Jesus. Manda Jesus agora. Mas com que intenção? Por quê? A meu filho respeitarão. Porque eles sabem que agora meu filho vão respeitar. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, ora, vamos matemo-lo e apoderemos-nos de sua herança. E agindo e agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Fora da vinha, fora de Jerusalém, porque você não podia matar alguém, enterrar alguém em Jerusalém. Ele está falando dele. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, quem é o Senhor da vinha? Deus, é o Pai. Que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente, e estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetem os frutos dos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras? E aí vai dizer, está no livro de Salmo, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus é a pedra angular. A igreja foi edificada em Jesus. Jesus, ele criou a igreja. Então, Jesus é a pedra angular e isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E essa pedra, os construtores os rejeitaram. Jesus veio para o que era seus e eles não quiseram. Portanto, vos digo que o reino de Deus
vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Jesus está dizendo que aqueles homens rejeitaram Jesus. Eles estão ouvindo essa história de Jesus, essa parábola de Jesus. A parábola que Jesus conta uma história para expressar uma verdade espiritual. Isso era uma parábola. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Essa pedra é Jesus, é a pedra angular. E aquele que cair sobre essa pedra, que não crê em Jesus, será reduzido a pó, ou seja, será lançado no lago de fogo, terá morte eterna. E ele vai concluir esse capítulo dizendo: os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Ou seja, essas parábolas que Jesus contou aqui, certo? Da figueira sem fruto, dos 2 filhos, dos maus lavradores, tudo isso eles estavam ouvindo, esses fariseus e anciãos, e entenderam que essa palavra era para eles. E enquanto buscavam prendê-lo, temeram as multidões, porque estes o consideravam como profeta. Ou seja, o reino de Deus foi rejeitado pelos judeus e oferecido a outros. Aí Jesus está dizendo: olha, vocês rejeitaram, então eu estou oferecendo a vocês o reino de Deus, mas vocês rejeitaram, então agora é oferecido a outros. Publicanos, meretrizes vão entrar no reino dos céus e vocês vão ficar de fora. Porque eles se arrependeram, reconheceram que são pecadores e creram em Jesus como Senhor e Salvador. É isso que Jesus conclui esse capítulo, muito rico para a nossa caminhada cristã. Que Deus continue nos abençoando.